Programa Conversa Afinada. Oferecimento: Gospel Vídeos e Produções. Carla Bastos Artes e Eventos. Grupo Vantagem JF. O maior grupo de benefícios de Minas Gerais. Fábrica de Móveis Bom Pastor. A mobília certa para a casa do Senhor. A Cássia Andrade Fotografia. O importante é contar bem a sua história. Alô, amigos do programa Conversa Afinada. O nosso cordial boa noite. Mais uma vez, diretamente dos estúdios Gospel Produções e Eventos, nós trazemos muita informação e trouxemos hoje um quadro do meio ambiental de Juiz de Fora, que vai nos falar a respeito de uma obra na cidade que já se tornou um tremendo pesadelo para toda a comunidade, mas principalmente para os moradores da Cidade Alta, que compreende toda a região de São Pedro. Conosco aqui, o nosso professor Rufino, advogado, ambientalista, pós-graduado em engenharia, e ele vai nos alertar a respeito de tudo que está vendo. Professor Rufino, boa noite. Boa noite. É um prazer estar aqui no seu programa, que tem uma repercussão, audiência muito grande hoje em Juiz de Fora e região. Perfeitamente, muito obrigado. Obrigado por você ter também, assim, aberto mão da agenda para estar aqui conosco. Professor Rufino, está doendo fundo no povo de Juiz de Fora a questão da BR-440 na Cidade Alta. O que é a BR-440? Nos explique, por favor. Ô Desidério, primeiro, o seu programa ele cumpre um papel muito importante, que é informar o cidadão. E o cidadão ele tem que ser informado para participar das decisões políticas, principalmente de um investimento público da ordem de 150 milhões. Você bem disse BR. A BR-440 é uma rodovia que liga a 040 à BR-267. Mas só que esse projeto é do final da década de 70 e início da década de 80. Gostaria, né, que os telespectadores, né, colocassem assim na mente o que era Juiz de Fora no final da década de 70 e início. Desidério, você compreende? Tem uma ideia do que seria Cidade Alta? Cidade Alta simplesmente não existia. Né? Nós tínhamos assim, um acesso ao portão norte da UFJF, dali para diante era estrada de terra. Esse projeto ele é do final da década de 70 e início da década de 80. Portanto, um contexto totalmente diferente de 2017. Perfeitamente. Mas nós estamos passando também por um problema muito sério lá, o professor, onde já foi motivo de 3 audiências públicas na nossa Câmara Municipal. E eu canso de falar que a audiência pública na Câmara Municipal é firula, porque não se resolve absolutamente nada. Ali, as comunidades se fazem presentes, promessas surgem e nada acontece. Estou me referindo a uma parte alta da BR que está superior ao bairro mais antigo, onde as casas ficaram no nível abaixo da BR. E quando chove, o senhor viu o que acontece lá. Há solução para aquilo? O que o senhor entende daquilo ali? Lamentavelmente, Desidério, o que acontece? Juiz de Fora, no final da década de 80, funcionou o IPLAN, o saudoso Instituto de Planejamento. A cidade, portanto, era planejada. Né? Esse projeto foi um dos últimos projetos da era do IPLAN, da era em que a cidade era planejada. Então, esse projeto ele foi apresentado pela Prefeitura ao órgão federal DENIT. Esse projeto faz parte do Plano de Aceleração do Crescimento, o conhecido PAC. Mas esse projeto, como a gente é importante colocar, esse projeto, se é do final da década de 70, ele não sofreu nenhuma modificação para os tempos atuais. Então, por ocasião da chuva, vem aí novembro, vem dezembro,
há uma inundação muito forte perto ali daquela casa de espetáculos ali, né, até mais ou menos ali o estabelecimento da Conhecida Preta, né, que dá perfeito. Todo auxílio aos esportistas ali que usam a BR-440. Ali a BR está num nível superior em relação às casas. Por quê? O projeto ele não previa as casas, ou seja, a Cidade Alta ela cresceu depois do projeto. O projeto não foi adaptado à realidade atual de 2017. Portanto, a via está num plano superior à Cidade Alta. A Cidade Alta sequer ela existia, né, na concepção do projeto. Então, um projeto que não tem planejamento, um projeto que não foi atualizado, ele vai criar conflitos. E muitos conflitos sociais, conflitos ambientais. Esse conflito, Desidério, que você colocou aí bem, né, é um problema para a sociedade. Eu participei da audiência pública na Câmara dos Vereadores e a gente assistiu os reclamos sociais. Né? As pessoas que moram nesse trecho perdem os seus eletrodomésticos, perdem os seus móveis, por quê? A rodovia não foi planejada. A rodovia ela não enxerga a Cidade Alta conforme, né, hoje a cidade se expandiu. A cidade se expandiu naquela região sem planejamento. Juiz de Fora há mais de 30 anos que não tem planejamento algum. Lembrando que o planejamento ele não é político, o planejamento ele deve ser técnico, científico e deve seguir o que? O plano diretor. Mudou prefeito, mudou planejamento. Então, esse tipo de planejamento não atende e vai surgir aí os conflitos em que os projetos são encaminhados para a União, mas projetos que não têm qualquer atualização, né? Não tem qualquer atualização no que diz respeito ao nosso contexto atual. E fica uma situação, professor, que a prefeitura, quando a população reclama, a prefeitura tira da reta e fala, isso é caso com DENIT. Procura os vereadores fazem audiência pública, mas nada se resolve. As autoridades, nada se resolve. Enquanto isso, é bom lembrar que 3 ruas bem próximas ali, a Água de Coco da Preta, que é a referência daquela parte, que ela dá apoio aos atletas e tudo, nesse momento eles estão fazendo, sabe o que, senhoras e senhores? Nesse período do ano, eles fazem enxoval dos móveis, porque sabe-se que todos ali perderão tudo. Não é verdade? Lamentavelmente, quando a cidade não tem planejamento, quando o plano diretor não é observado, né, é isso que acontece. Os conflitos. Né, dentro desse contexto da BR-440, a cidade ela tem que dar uma contrapartida que é desapropriar. E esse projeto tem outro problema social, que é a desapropriação das casas que estão ali próximo ao campo da União. Então, como o projeto hoje, né, por forças da realidade, não vai seguir o modelo original, porque o modelo original ele é bem pior do que, né, se pretende hoje executar. O modelo original, na altura do campo da União, mais precisamente na curva da Mindoca, ali no Borboleta, ali o Desidério, iria se construir um viaduto com cerca de 40 metros de altura, passando pelos bairros do Vale do Ipê e do bairro Democrata, para desembocar ao lado do Mariano Procópio. Né? Hoje, a gente percebe que as cidades querem retirar o trânsito pesado para fora da cidade. É nesse contexto que hoje existe o anel rodoviário. Se você vai para Belo Horizonte, tem o anel rodoviário. Então, o caminhão, ônibus, o trânsito pesado, ele não passa dentro de Belo Horizonte, ele passa por fora. Essa BR-440 é tão desatualizada que ele joga esse fluxo para dentro da cidade, com uma vantagem. Vocês imaginam, telespectadores, né, os nossos cidadãos da rede social, vocês já passaram na Avenida Brasil, Desidério, Avenida dos Andradas, né, Santa Terezinha, o que é aquilo
por volta de 17, 18 horas. É um caos. O caos. Então, o que está ruim pode piorar. O triste é usar uma verba, recursos públicos, para piorar, trazer o caos, né, urbano. Hoje nós temos uma lei que diz respeito à mobilidade urbana. E a mobilidade urbana, ela se preza o quê? Pela sustentabilidade. Então, às 18 horas, aquilo é um caos. Então, somado ao caos, ali virá o quê? O fluxo da 040. Imagina esse fluxo da BR 440 passando pela UFJF, 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, esse trânsito pesado chegando ali à altura do Mariano Procópio. Perfeitamente. Nós estivemos lá, meus amigos, aproveitamos o domingo e subimos, fomos à Cidade Alta, subimos a serra e muita coisa triste. Inclusive, nós presenciamos lá um monumento triste de um ciclista que morreu ali e colocaram a bicicleta lá, marca registrada da violência, antes ainda que a rodovia comece a funcionar. Imagine depois. É exatamente isso que o professor Rufino está chamando a atenção das autoridades para que o povo da Cidade Alta não sofra estas mazelas que estão por vir. Mas, professor, este viaduto, ele pega o bairro Borboleta, Vale do Ipê, Democrata, Mariano e para no bairro Santa Terezinha. E o senhor viu ali que ali não comporta mais hoje, porque até o bairro Santa Terezinha e Mariano Procópio, que faz a divisa ali, em 1970, não haviam aquelas casas, não havia aquelas rodovias. O senhor presenciou, o senhor que conhece tecnicamente, nos fala a respeito disso. Pois é, né? O projeto, como é do final da década de 70, não existia cidade alta, portanto, a desapropriação era muito menor do que seria hoje. Porque hoje as casas por ali apareceram, surgiram, um crescimento desordenado. Então hoje a prefeitura tem que desapropriar muito mais porque não teve planejamento. Essa parte, Desidério, me parece que hoje o poder público vai abortar essa parte do viaduto. Porque é plenamente ilógico e irresponsável. O viaduto é uma obra caríssima, obra especial caríssima. O poder público levar nesse viaduto, né, um fluxo para uma região de trânsito ali, Santa Terezinha, Manuel Honório, todo irresponsável. Né? Vai levar proporcionar o quê? O congestionamento, semear o caos. Né? Mas, né, o projeto, como não foi planejado, hoje a BR-440 ela vai acabar no Campo da União. E como você viu ali no Campo da União, para onde que vai escoar esse trânsito? Pela Gentilforme, ou para aquela Engenheiro Gentilforme, ou aquela via que vai para o Borboleta. Não comporta esse trânsito. Ambas não comportam. Nenhuma das duas foram projetadas, são vias urbanas, né, com as suas precariedades, sinuosas, quer dizer, os carros dali parece que vão ter que sair voando, Desidério, vão ter que sair voando, quer dizer, uma obra que ela traz, né, o conflito social. Né? Na audiência, todos os especialistas que ali participaram, né, apontaram uma solução, um desfecho para essa questão, muito interessante. É preciso pacificar. Nós vivemos num período, Desidério, tão difícil, né? Nós vivemos num período crítico, num período que as pessoas estão quase que armadas para uma guerra. Estamos vivendo esse conflito aí da Coreia do Norte. Hoje nós precisamos de buscar o que é a harmonia e a pacificação. A gente entende que ali tem problemas sociais imensos, esses problemas sociais quanto à desapropriação, esses problemas sociais devido à inundação, problemas ambientais, né? Em todo lugar do mundo nós estamos vivendo uma estiagem que está na zona da mata. Cidades aqui, né, já estão, né, economizando água. Aqui em Juiz de Fora, nós temos o problema da água também. E ali nós temos um manancial muito importante,
que a represa São Pedro, a represa dos ingleses, a antiga represa dos ingleses. Nós não podemos dar o luxo de passar uma estrada ao lado da represa São Pedro e, de uma forma ou outra, né, criar um problema de ambiental muito crítico em relação a essa represa. Eu digo o seguinte, aquilo que não é planejado, será que não tinha um outro lugar para passar essa estrada? É o que nós chamamos alternativas locacionais. Se o poder público tivesse pensado no anel rodoviário, as cidades modernas, elas estão pensando em anel rodoviário. Um anel rodoviário não passa por dentro da cidade. Portanto, Desidério, né, são obras o quê? Né, obras e investimentos bem menores, porque não tem conflito social, porque não tem conflito ambiental. Então, a gente, como cidadão, como estudioso do direito urbanístico, a gente sugere que o poder público ouça a sociedade, principalmente os moradores da Cidade Alta, para um pacto. Não precisa, temos que resolver isso num pacto, num fórum da cidade, onde as partes elas vão ser ouvidas e a obra ela deve dar continuidade ouvindo, né, o clamor social, o clamor da Cidade Alta. Ali a gente percebe que tem o interesse daquela comunidade em prática, né, do esporte. Né? Será que não seria oportuno construir uma ciclovia? É tudo que a comunidade pede ali, a ciclovia. Aquela área da represa, né, a gente vê a falta, não é de lazer para a cidade. Será que aquela represa não poderia ser criar um parque ecológico para a família fazer o seu piquenique, para ali receber uma educação ambiental? Então, a sociedade que paga impostos municipais, federais, estaduais, deveria de ser ouvida. Então, ali, para resolver o dinheiro que já foi investido público, a melhor alternativa seria uma via de São Pedro. A via de São Pedro, como já existe lei, essa via de São Pedro é o quê? Uma avenida de menor velocidade que liga que o bairro da Cidade Alta ao bairro da Borboleta, ao bairro do Vale do Ipê, de Democrata. Uma via, né, que pudesse contemplar o quê? Lazer, ciclovia, que pudesse contemplar um parque, né, ecológico. Então, essas questões elas deveriam ser amarradas entre o poder público, entre a sociedade, a comunidade da Cidade Alta, e também em relação àquelas empresas que ali existem. Né? A UFJF seria um importante canal de mediação. Os professores da UFJF, existem projetos, Desidério, né? Existem planos de educação ambiental. Esse fórum poderia ser realizado na UFJF, que seria um verdadeiro canal de mediação entre o poder público e a sociedade. Ali firmasse um pacto, e a partir daquele pacto, né, as verbas públicas seriam direcionadas para atender ambas as partes. Eu entendo dessa maneira. Perfeitamente. Ô, professor, eu estive conversando com diversas lideranças daquela região, diversas pessoas, e eles dizem o seguinte: aquela obra, ao jeito que ela veio, é de uma irresponsabilidade enorme dos nossos homens públicos, porque acusam muitos que aquilo ali foi uma obra eleitoreira do PAC 2. Não havia projeto para apresentar o PAC 2, pegaram lá um projeto do final da década de 70 e apresentaram. É responsabilidade da prefeitura que agora joga tudo para cima do DENIT. Eu pergunto ao senhor, com seu conhecimento, é uma obra irresponsável? A gente procura falar assim, sem aquela paixão, mas falando como engenheiro, falando como profissional do direito ambiental, nós somos um defensor do planejamento. Uma cidade planejada por técnicos, por engenheiros, arquitetos, sociólogos, né? Tal como Juiz de Fora foi uma cidade planejada até a década de 70.
Então, eu acho uma irresponsabilidade você tirar um projeto do final da década de 70, sem qualquer adaptação para a realidade. Agora, esse projeto, senhores cidadãos, ele não sai voando daqui e vai para a União. Quem apresenta o projeto ao PAC é a prefeitura. Então, não vou entrar no mérito de qual gestão, não me cabe aqui. Me cabe, sim, a crítica de que esse projeto da BR-440, ele deveria ser atualizado, né, para as condições sociais, ambientais de 2017. E a quem cabia atualizar esse projeto? Através de licitação, de atualização do projeto por uma licitação pública. E essa atualização caberia à prefeitura. Ao DENIT cabe executar o projeto que foi enviado pela prefeitura. A gente percebe que fica esse jogo de gato e rato, a prefeitura joga para o DENIT joga para a prefeitura, mas, enfim, o que o cidadão deve, né, saber é que o projeto ele não é atualizado para os nossos dias de hoje. O projeto não atende à reclamação social, não atende às questões ambientais, porque esse projeto não foi atualizado e foi enviado, né, para a União sem essa atualização. Não é? Então, por isso que eu acho importante, né, esse pacto social em que participe o DENIT, em que participe o que é a prefeitura, né, e a importância da UFJF, dos seus professores, que lá existem professores que têm os projetos, as soluções ali estão. É muito simples, Desidério, é o diálogo. O diálogo é que vai resolver. Mas, o professor, é justamente nesse ponto central que eu quero falar. Todas as lideranças da Cidade Alta reclamam de que o nosso poder público, o nosso executivo municipal, não está aberto ao diálogo. E quando o faz de maneira vapt-vupt, porque quer chegar e impor e não quer ouvir os clamores da sociedade. O senhor presenciou ontem conosco lá naquela nossa caminhada, muitas casas que estão colocando madeira nos portões, o senhor viu lá, né? E está uma coisa que só mesmo a misericórdia de Deus, porque os nossos homens públicos não estão nem aí. Lá em cima não mora parente de vereador, não mora parente de prefeito, não mora parente de ministro, e o pessoal da Cidade Alta está sofrendo estes horrores. Aí eu queria perguntar ao senhor o seguinte, professor, como que o senhor vê o final ali da BR, quando a gente chega ali no bairro Nossa Senhora de Fátima com Casa Blanca, quando a gente vê que aquilo ali termina uma bifurcação, onde vão aqueles carros ali? Vai direto uma ponte, direto para o quintal da casa do prefeito? Por isso que hoje existe uma legislação, né, que não considera essa obra como uma BR, como uma rodovia. Porque a concepção era uma rodovia federal, mas uma rodovia federal que passa dentro da cidade. É uma concepção totalmente atrasada, absurda, jurássica, eu diria, né? Hoje não se concebe uma rodovia federal passando dentro da cidade. Isso é um absurdo, né? Então, portanto, né, esse fórum ele é muito importante para se tornar ali o quê? Uma via de São Pedro, uma avenida urbana que contempla o que é ciclovia, uma avenida urbana que contempla lazer, né? Então, o que eu acho importante é a sociedade usar os canais da rede social, as associações buscarem se mobilizarem para esse diálogo, desculpem, o diálogo, o pacto social, né? A sociedade, ela dispõe, né, de um poder muito grande hoje, que se faz pela mídia. E a mídia você pode se mobilizar de todas as formas imagináveis. Então, eu acho, não é, que as lideranças que ali
existem, né? Elas devem utilizar a rede social e pleitear esse pacto social. Ali se resolve com diálogo. Esse diálogo tem que ter, né, a União, o município, o DENIT, a comunidade. E o grande mediador ali já está para resolver, que é a Universidade Federal de Juiz de Fora. Perfeitamente, mas eu coloco um assunto aqui, professor, que o senhor não tem nada a ver com isso, não, mas eu gosto de colocar. Os líderes comunitários não têm peito para falar um A do governo, porque o governo boicota ao dia seguinte qualquer demanda que ele venha solicitar para a comunidade. Quer dizer, ele promove um apartheid a partir do momento que qualquer pessoa ouse a cobrar do poder público obra, melhoria na sua qualidade de vida. Professor, nós estivemos lá também, presenciamos muitas pessoas nadando na represa de São Pedro. Está a menos de 5 metros a represa da rodovia. Mas aqui a gente fica só criticando. Quais as sugestões que o senhor, como conhecedor profundo, como técnico, o senhor pode dar à prefeitura, à comunidade, ao DENIT? Olha, Juiz de Fora tem um potencial, né, para atender a demanda do lazer, a demanda cultural fabuloso. Juiz de Fora tem 20 museus da Estéria. A sociedade de Juiz de Fora está acostumada com aquela visão pejorativa de Juiz de Fora. Juiz de Fora, não é uma visão negativa. Mas nós temos que ter uma noção de pertencimento. Juiz de Fora, no final do século XIX, início do século XX, foi a cidade mais empreendedora da América do Sul, a primeira usina hidrelétrica. A iluminação pública de Juiz de Fora ocorreu antes da iluminação de Londres, de Paris. Né? Nós tivemos aqui, né, a importância do segmento da indústria têxtil. Juiz de Fora é polo da indústria têxtil. Então, eu entendo, né, que o poder público ele tem que estar antenado, né, com as questões do lazer e da cultura. Nós temos aí um potencial enorme. A gente tem um projeto que é o Manchester Mineira Museus On. Esse projeto passou pelo crivo da CONID, que é a Conferência de Inovação e Desenvolvimento da Zona da Mata. Para os telespectadores, né, e usuários da rede social conhecer esse projeto, nós temos um canal no YouTube, Terra Sustentável. Lá existe o quê? Esse projeto Manchester Mineira Museus On. Eu me pergunto por que Tiradentes é um polo do turismo cultural? Porque existe o quê? Uma agenda anual da cultura. É importante o quê? Tanto as empresas como o poder público apoiar o quê? Os eventos na cidade, criar o quê? Um calendário cultural. Juiz de Fora é importante ver o quê? Recuperar o seu centro histórico. Nós temos um potencial do turismo cultural fabuloso que vai gerar empregos, vai gerar renda. Então, Juiz de Fora é preciso nós voltarmos para a grandeza de Juiz de Fora. Juiz de Fora já foi uma cidade líder, uma das maiores cidades do Brasil. A gente tem que resgatar esse DNA do empreendedorismo. É preciso, né, ter um diálogo constante entre o poder público e a sociedade. Toda política pública, ela só é sustentável se houve a sociedade. Quando não houve, é o caso da BR-440, que chega ou beira um caos social, né? Uma desordem social, porque, né, a política ela não acompanha os interesses sociais, o bem comum, o bem-estar do munícipe de Juiz de Fora. É preciso ouvir mais o cidadão contribuinte de Juiz de Fora. São os fóruns da cidade. E a gente está diante de um contexto que só o fórum social vai resolver a questão da BR-440. Enfim, para se resolver aquele caos social, se houver um projeto
de mediação, com certeza vai atender o lazer das pessoas, vai atender o quê? Resolver os problemas, né, no que diz respeito à desapropriação, a respeito da inundação. Então, né, o agente político, hoje, nós estamos passando por um momento, né, um divisor de águas muito importante na nossa nação brasileira, com a questão da Lava Jato. Hoje a gente deve prevalecer o quê? A ética, a moral, o uso do dinheiro público que, com, né, bom senso, o uso do direito, dos recursos públicos para atender que o bem comum, o bem-estar do cidadão, aplicar na saúde, no lazer, na educação e na cultura. Se hoje existem projetos na cultura, é por aí que a gente tem que começar. Então, nosso projeto, né, algumas de nossas ideias estão nesse canal Terra Sustentável do YouTube. Tudo tem jeito, mas do momento que exista o quê? A vontade, né, de pacificar, de resolver as questões, né, e de usar de uma maneira mais adequada os recursos públicos. Perfeitamente, professor. Meus amigos internautas, chegamos ao final de mais um programa Conversa Afinada. Eu tenho certeza que a entrevista de hoje com o professor Rufino acrescentou e muito na vida e na informação dos senhores. Antes do nosso boa noite, eu deixo aqui à vontade do professor Rufino breves palavras para as suas considerações finais. Eu, aproveitando esse espaço, né, o importante hoje na nossa vida do dia a dia é participar mais ativamente das coisas que acontecem na sociedade. Nós não podemos ficar distante disso. Então, né, um programa como, né, o Conversa Afinada, é importante esse acesso à informação. Porque se a sociedade tem acesso à informação, ela vai participar de uma forma mais atuante, o quê? Para a melhoria da qualidade de vida e para atender o quê? Né, aos direitos, né, de uma vida melhor, os direitos sociais. Então, para a gente ter qualidade de vida, é preciso a gente pensar no futuro. Mas para existir um futuro melhor, é preciso a informação. E aqui, né, a gente engrandece a importância, né, do programa Conversa Afinada para informar, para que o cidadão exerça o quê? Cidadania. Isso é o mais importante. Perfeito, professor. O nosso muito obrigado e boa noite. Boa noite, professor. Boa noite.